Oi gente, tudo bom? Hoje eu vim aqui para falar sobre o meu livro. Há algumas semanas eu fiz um vídeo falando sobre as antologias literárias que eu participei. Eu sou escritora e eu deixei para fazer um vídeo individual falando sobre o meu livro, o meu romance. Eu já tenho um outro romance antes desse, esse daqui é o Super Desapegada. Só que como eu não publiquei via editora, foi meu primeiro trabalho, eu não gosto muito de falar sobre ele, mas eu prometo que em um outro vídeo eu falo sobre as minhas obras que eu não sou tão fã assim. Mas esse livro em especial eu gosto muito, eu tenho um carinho muito grande e me deu um retorno muito importante. Acho que foi o responsável por vários contatos que eu fiz nessa área de literatura. Eu fiz muita amizade com leitores por causa desse livro. Eu vou falar um pouquinho da trajetória e como foi todo o processo de elaboração, de publicação e tudo mais. Esse livro se chama Super Desapegada, é uma comédia romântica, ou seja, é um romance bem mulherzinha, sabe? Bem bonitinho, água com açúcar, mas cheio de reviravoltas e vários contextos sociais atuais. Então eu falo muito da mulher moderna e como ela lida com o amor. A protagonista do meu livro é a Raquel, que há 15 anos é apaixonada pela mesma pessoa, que no caso é o melhor amigo dela. Ela se apaixonou por ele no aniversário de 15 anos e ela colocou na cabeça dela que nesse aniversário, que é o aniversário de 30 anos dela, ela vai se declarar. Só que o que acontece? Ele vai na festa dela e apresenta a atual noiva dele. Ele vai casar. Só que ela é ninguém mais, ninguém menos que uma menina que era meio que uma rivalzinha dela na época da adolescência. Era uma criança, né? Era uma jovem que participava do grupinho delas, mas era meio afastada e tudo mais, não tinha nada a ver com a nossa protagonista. E ela é irmã de um dos rivais da Raquel, que é o Eric. Então toda a história gira em torno desse triângulo amoroso, que às vezes vira até um quadrado amoroso, digamos assim. E aí a Raquel se junta com o Eric para tentar separar os dois, já que o Eric também não gosta do Alan, que é o outro protagonista. Enfim, é uma trama toda enrolada, tem vários plot twists. Eu gosto muito dessa história, modéstia à parte. Eu acho que realmente quem leu gostou, quem leu se divertiu bastante. Pelo menos esse foi o feedback que eu tive e eu fico muito feliz, porque essa realmente foi a minha intenção escrevendo esse livro. Divertir e fazer a gente pensar um pouco sobre alguns conceitos sociais, alguns preceitos que a gente tem, algumas coisas que a gente é taxado a seguir e que não precisa necessariamente, né? Por que uma mulher de 30 anos tem que casar? Por que ela tem que ter filhos obrigatoriamente? Por que uma mulher não pode tomar iniciativa? Enfim, são várias coisas que no meio dessa trama aparentemente simples são narradas na história. Eu escrevi esse livro no ano de 2013 e em 2014 eu comecei a publicar por conta própria através do site Clube dos Autores, que aí é um site que você faz a publicação sob demanda, você é responsável por tudo, diagramação, a capa, toda a revisão do trabalho. E aí eu comecei por conta própria a divulgar esse trabalho, inclusive eu fechei um horário num stand na Bienal do Livro de 2014, que foi um dos momentos mais marcantes da minha vida, foi realmente muito emocionante. Foi uma tarde assim que eu lancei o livro dessa forma independente e foi muito especial, porque eu tive contato com vários leitores, muitas pessoas passaram a me conhecer por causa desse evento, e eu dei entrevista, enfim, foi uma coisa muito gostosa, assim, e foi super por conta própria, sabe? Depois disso, eu acabei dando entrevistas para o telejornal regional aqui, da Baixada Santista, falei com muita gente, enfim, foi muito legal, porque eu não esperava esse retorno, e depois desse retorno eu tive um contato muito maior com leitores, as pessoas passaram a conhecer um pouco mais o meu trabalho por causa disso, e nessa época eu só tinha esse livro independente. E aí no ano seguinte, na verdade no mesmo ano, em 2014, eu enviei o meu texto, né, meu original, para a editora Draco, que é uma editora muito legal, super profissional. Eu já conheci os trabalhos deles porque eu já tinha publicado numa antologia, que eu até comentei no vídeo anterior. Eu vou deixar linkado aqui o vídeo anterior onde eu falo das minhas antologias. E aí eu acabei enviando essa minha produção. A editora Draco, ela é especialista em literatura de fantasia, mas eles estavam querendo abrir uma outra linha, um outro selo, algo ligado realmente à literatura contemporânea. E um dos livros que foi publicado nessa época foi o meu, também saiu na mesma época da Fabiana Maria,
e foi meio que uma tentativa, né, de abrir outros tipos de ramificações. Eu acredito que hoje em dia a Editora Draco nem receba mais originais nesse tema, mas foi uma experiência muito legal. E aí o meu texto foi aceito, e aí eu passei de 2014 a 2015 todo esse processo de revisão, de reestruturação do trabalho, de elaboração de capas e tudo mais. Eu tive um apoio enorme da editora, foi muito legal, foi um período realmente muito bacana assim para mim, porque eu era realmente muito crua nessa área, né? Eu conhecia aquela linha de frente, né? Como leitora, eu tinha já blog literário há muitos anos, então eu tinha contato com editoras de outras formas, mas nunca nos bastidores, né? Nunca como autora, de fato, de um romance. Então foi legal você ver todo esse processo, sabe? Você vê como um trabalho profissional faz toda a diferença. Então eu participei de tudo, assim, todas as etapas. Eu era comunicada, tudo eu participei, tudo tem o meu pitaco, sabe? O texto em si, ele precisou passar por algumas alterações, mas nada muito grande, embora quem tem essa versão antiga, provavelmente pegando a versão, né, recente, a versão que foi publicada pela editora, vai notar algumas diferenças, mas é bem pouca coisa. A essência do livro tá ali, mas passou por revisão, passou por diagramação, ele tem todo um trabalho gráfico diferenciado, uma questão realmente da gramatura das folhas, da diagramação das páginas, é tudo muito bem feito. Então, pegar ele, sabe, o livro, depois ter aquele contato e ver certinho a qualidade da produção me deixou muito emocionada. Ainda mais porque só eu sei a batalha que foi, todo aquele período de divulgação. 2014, 2013 foi um ano em que eu estava sozinha lidando com tudo aquilo, sabe? E para você ser um autor nacional hoje em dia, alguém reconhecido, é uma batalha. Você bate em muitas portas e recebe muitos não, sabe? Nesse período da divulgação, eu tive mais 2 propostas de outras editoras que gostaram do trabalho, queriam publicar, e uma delas me surpreendeu muito porque é uma editora de nome, existe até hoje, mas que queria uma contrapartida minha, que eu pagasse um certo valor, e não era um valor barato. Então eu acabei não topando, e ainda bem, porque o retorno que eu tive da Editora Draco, que eu não precisei pagar nada, muito pelo contrário, tive sempre um retorno, foi muito legal. Só que uma coisa que é muito óbvia hoje em dia, talvez você que esteja começando nessa área de literatura não saiba, mas hoje em dia o escritor nacional, talvez até mundial, mas no Brasil especialmente, você faz seu trabalho praticamente sozinho, porque é uma situação difícil, né? É um país em que, graças a Deus, tem aumentado o número de leitores, mas não é ainda uma unanimidade, né? Então, você convencer a pessoa a ler, convencer a pessoa a ler seu livro, é um trabalho de formiguinha, e é um trabalho recompensador, apesar de difícil, posso garantir, porque é muito legal quando você depois recebe um feedback de um leitor, alguém que falou que gostou, ou mesmo alguém que falou que não gostou, mas mesmo assim é um feedback, sabe? É um retorno, você sente que aquela história que estava só na sua cabeça, que você imaginou durante muito tempo, às vezes anos, tá ali, sabe? Tá na mente de outras pessoas agora, não é uma coisa que é só sua. Então, primeiro que é muito difícil você abrir mão disso, porque um livro é um filho, sabe? É como se fosse algo muito seu, muito íntimo seu. Mesmo que a história seja completamente ficcional, mas é uma coisa que está completamente no seu íntimo, e você partilhar isso com outras pessoas é um desapego muito grande. Então, quando você tem um retorno, sabendo que as pessoas leram, que gostaram de alguma forma, ou tem alguma crítica construtiva para fazer, é muito emocionante, é uma sensação indescritível, de verdade. Então uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida foi lançar esse livro, e eu tenho um apego muito grande por ele, né? Ele é super desapegado, eu tenho um apego por ele. É muito legal, eu tenho um carinho realmente muito grande. O livro, atualmente, essa versão independente não existe mais. Hoje em dia, quem tem interesse em comprar o livro Super Desapegada é através da Editora Draco. Hoje em dia tem todas as plataformas digitais, Americanas, o Extra, Submarino, na Livraria Cultura, na Amazon. A vantagem da Amazon também é que tem aquele sistema que você tem o Amazon Prime, que você não paga frete, dá para ler o livro digital.
Se vocês puderem, eu até vou deixar aqui embaixo o linkzinho, o retorno dos leitores na Amazon, gente, é fantástico, é muito legal, porque você lê o livro e depois avalia, né? Você dá as estrelinhas. Uma das coisas que mais me deixa orgulhosa é o retorno que o pessoal me deu, especialmente na Amazon, acho que foi a plataforma que mais rendeu venda, né? E o pessoal retornando, sabe, falando bem do livro, ou falando o que quisesse, mas falando do livro é muito legal e ele tá muito bem avaliado, sabe, isso me dá um gostinho muito bom. E eu acho que uma das coisas também mais legais, além de tudo isso que eu falei, é que muitas pessoas, especialmente mulheres, até porque acho que o público-alvo do livro é mulher, porque a protagonista é uma mulher, ela fala sobre problemas muito ligados à mulher, que deu uma sensação de que as pessoas foram ouvidas, sabe? Quantas mulheres não passam por situações como essa todo dia? Quantas mulheres sofrem uma pressão da sociedade para se encaixar em convenções sociais e muitas delas se sentiram abraçadas pela história, sabe? Se sentiram como se elas fizessem parte da história e isso é muito legal. Eu recebi muito feedback nesse sentido, sabe? Se você está assistindo esse vídeo, você já leu o livro, você é uma dessas pessoas que leu o livro, que entrou em contato comigo, gente, comenta. De verdade, é uma coisa que faz meu dia quando alguém fala um pouco desse livro. É um xodó que eu tenho. Apesar de já ter escrito outros livros, esse, acho que por ter sido o primeiro livro realmente publicado por uma editora, é um primeiro livro que eu tive um retorno muito grande. Vários leitores, assim, graças a Deus, que leram e falaram que gostaram e tudo mais, é especial. Como eu comentei, eu vou deixar o link para compra, para vocês olharem a avaliação. Vou deixar o link também no Scoob, que é uma plataforma, uma rede social de leitores aqui embaixo. Então acessem depois tudinho, depois me contem o que vocês acharam. É isso, eu queria fazer um vídeo bem resumão, contando um pouquinho como é que foi todo esse processo, mostrar um pouquinho do livro, que tem muita gente que acaba me seguindo aqui no canal do YouTube e não conhece a minha história como escritora, não conhece a minha história como jornalista, enfim, só conhece essa área mesmo digital, que é bacana, né? A gente passa a se conhecer um pouco mais, eu falo um pouco de mim, vocês falam um pouco de vocês através dos comentários, e é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado. Me adicione nas redes sociais, tá tudo aqui marcadinho, inclusive tem meu site também, vou deixar aqui marcado, se quiserem saber mais sobre as minhas outras obras, sobre as palestras que eu faço, todo o meu trabalho ligado à literatura, tá tudo lá na página. Tem também minha página no Facebook, que explica bastante sobre isso. Enfim, interaja comigo. Se você gosta de ler, gente, eu também amo. Então vamos trocar dicas de leituras. Me indiquem bastante chiquilite, comédias românticas, como o meu livro, que é o gênero que eu mais gosto de ler. Mas podem me indicar tudo aí, que eu sempre abraço tudo, sempre gosto de tudo. E se você também gosta de escrever, quer conversar um pouquinho, trocar experiência nesse sentido, também me chame nas redes sociais. Eu adoro conversar com quem gosta de ler, com quem gosta de escrever. E sempre o que eu puder ajudar, eu tô aqui pra isso, tá? Então é isso, espero muito que vocês tenham gostado, um grande beijo e até o próximo!